Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51, verso de número 1 ao 10. Nós vamos falar hoje sobre arrependimento sincero. Está escrito assim a palavra de Deus, irmãos. Salmo de Davi. Salmo de Davi, um camarada que se arrependeu sinceramente diante de Deus. Nós vamos usar o texto de Davi como um texto base aqui do Salmo 51. Está escrito em negrito assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor-mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter estado com Batseba. Davi orou e disse a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e eu ficarei puro do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, ó Deus, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que alegrem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia! Que oração poderosa do salmista Davi. Esse homem arrependido, quebrantado. Você pode fechar os olhos para a gente orar? Pai querido, aqui está a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz que ilumina os nossos caminhos. A tua palavra diz: como purificará o homem, o jovem, a mulher, a criança, o ancião, o teu caminho. Eles vão conseguir purificar o teu caminho observando a tua palavra. E aqui estamos nós, Senhor, entendendo isso, e estamos observando a tua palavra nesta manhã. A tua palavra será ministrada, compartilhada, direcionada ao nosso coração, e que essa palavra poderosa, ela venha trazer e criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito reto para te agradar, ó Deus. Que o Senhor venha nesta manhã com muita intensidade sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e enche o teu povo, a tua igreja, da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, e tira, Senhor, e extirpa todo o pecado, apaga todas as nossas transgressões, ó Deus amado, como diz o salmista do Salmo de número 139, ó Deus, que o Senhor nos sonda e nos conhece, meu Deus, vê se há em nós algum caminho mau, e nos livra e nos guia para o caminho eterno, em nome de Jesus. Que nessa manhã venha o teu poder sobre nós, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré.
fé. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre, meus amados irmãos. Deus é bom demais. Essa palavra, ela merece a nossa atenção, porque essa palavra, ela fala de um verdadeiro arrependimento, de um arrependimento sincero, queridos. E o que Deus tem esperado da sua igreja, do seu povo, da minha vida, da tua vida, é que nós venhamos nos arrepender com sinceridade. É que nós venhamos demonstrar, não apenas por aparência, mas por atitudes, que nós temos um coração quebrantado, coração contrito, coração que se arrepende. Sabe, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus, Ele fala para nós que Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai perdoar os nossos pecados. E Ele vai sarar a nossa terra, que pode ser o nosso coração, que pode ser o nosso Brasil, que pode ser as nações vizinhas. Ou seja, qual é a terra que precisa ser sarada? Deus promete sarar a nossa terra, a partir do momento que seja precedido de um arrependimento, de um quebrantamento, que vem através da nossa vida com Deus. Então Deus, Ele promete isso, a partir do momento que eu me arrependo. E quem é que faz com que venha produzir esse arrependimento dentro do nosso coração? O Espírito Santo é o agente, é como se fosse uma mola propulsora, que vai impulsionar, que nós venhamos desenvolver o arrependimento. Porque quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz o arrependimento no coração de cada pessoa. E a Bíblia diz em João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Jesus se manifestou aos homens e Ele rogou ao Pai para que viesse o Consolador, e pediu para que os discípulos, os apóstolos, ficassem em Jerusalém, rogando e pedindo durante 10 dias, que viesse a promessa de Jesus, do Espírito Santo Consolador. E a Bíblia diz que quando Ele viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que convence o ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, alguém pode dizer que está arrependido e voltar a praticar os mesmos erros. Este não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que você abandona o erro e deixa ele para lá. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós observamos que ela diz uma coisa, e aí quando você observa o mundo ensina que se arrepender é fazer algo vergonhoso, é ter uma atitude de vergonha. Mostrar arrependimento é sinal de vergonha, e não é verdade. E muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez, mesmo vendo ter cometido tantos erros na sua vida, e vai totalmente contra a palavra de Deus. O mundo ensina isso, que faria tudo de novo. Você já ouviu pessoas que disseram assim? Eu fiz mesmo e faria tudo de novo. Isso não é arrependimento, querido. A pessoa não está nem se importando. Sabe, queridos, no meio religioso, duas correntes prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Primeira delas, o liberalismo. O liberalismo, ele ensina que tudo é normal, que tudo pode, e não vê erro nas coisas, sem conhecer os seus pecados. A Bíblia diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e
purificar a nossa vida de toda a injustiça. Ou seja, querido, nós precisamos compreender que se a gente não reconhecer nossos pecados, nós já pecamos. Mas se a gente reconhecer, a Bíblia diz: Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Esse Deus é maravilhoso. Então a primeira corrente é o liberalismo. Tudo pode, tudo é normal, eu não me arrependo, eu não preciso disso. A segunda corrente é o legalismo. Concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo para se arrepender. Só o meu vizinho é errado, só meu irmão está errado, só a pessoa erra. Ah, mas fulano está errado e eu nunca estou errado. Isso aí, meu irmão, é o legalismo. Eu acho que só eu estou certo e ninguém está errado. A palavra de Deus diz algo sobre isso. Colossenses 2, do 20 ao 23. A palavra de Deus vai dizer assim: aleluia. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como que se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não toques, não proves e não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Ou seja, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz em Colossenses que se nós estamos mortos em Cristo, nós também morremos para os nossos delitos e pecados. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com Cristo para vivermos uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando eu sou um legalista e entendo que eu não preciso me arrepender, que eu não sou errado, que eu não sou uma pessoa que precisa me arrepender, meu irmão, eu vou ter uma aparência de sabedoria, de devoção, de voluntariedade, de humildade, disciplina, mas não vai ser de valor algum, senão para a satisfação da carne. Precisamos tomar cuidado com essas duas correntes. Precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar os nossos erros e culpar as pessoas por isso. Aí eu te faço uma pergunta, para você e para mim. Será que eu me arrependo? Será que você se arrepende dos erros que você comete? E eu me arrependo dos erros que eu cometo? Ou que eu cometi? Nós precisamos observar isso. Nós vamos aprender aqui, meu irmão, que o arrependimento, o que não é arrependimento, nós vamos aprender sobre o que não é arrependimento através dos exemplos bíblicos de pessoas que não se arrependeram sinceramente. Eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que não se arrependeram, que se deram mal por não se arrepender na palavra de Deus. Uma delas, a primeira delas, eu queria que você entendesse algo precioso aqui. Atos capítulo 8, verso 17 ao 24, ele fala sobre um homem chamado Simão o Mágico. Quando você lê esse texto, você percebe que esse homem, ele entra no cenário bíblico, no cenário onde os discípulos do Senhor estão inseridos, esse homem entra. Mas nós vamos ver o exemplo de alguém que não se arrependeu. A Bíblia diz uma coisa, eu preciso ler. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com ilusões. Mas através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que qualquer mágica. E aí eu não sei se você está aberto aí em Atos, capítulo de número 8, verso 17. Nós vamos abrir porque é melhor para a gente ter uma compreensão. Atos, capítulo de número 8, verso 17 ao 24. Olha que interessante. Atos 8. Oh, glória a Deus. 17 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: então lhe impuseram as mãos
e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. O camarada, ele tentou comprar a presença de Deus por dinheiro. Irmãos, o quanto de pessoas que fazem barganha com Deus, o quanto de pessoas que erram contra Deus e o Espírito Santo, a sua palavra, mas quando eles são confrontados, eles não reconhecem que precisam de arrependimento, que foi o caso aqui de Simão, o mágico. Pedro disse para ele: você está com seu coração amargurado, está em fel de amargura, você está deixando se contaminar, você não tem parte desse ministério, você não é um crente, você não aceitou Jesus, você não recebeu o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Como você quer receber o Espírito Santo? Ainda comprando por dinheiro? Aí Pedro disse para ele assim, que o seu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Quantas pessoas se deixam levar por dinheiro, se deixam levar por um cargo, se deixam levar por um favor, se deixam levar por um arrumadinho? Quantas pessoas? Pedro disse para ele que o teu dinheiro seja para você, para a perdição. E o exemplo de Simão o mágico foi o exemplo de uma pessoa que não se arrependeu. Um homem que encantava as pessoas, ele queria ter esse poder para continuar enganando muito mais as pessoas. E a Bíblia diz, irmãos, que ele não se arrependeu. No meio, quando a Bíblia fala sobre o verso de número 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 8:12. A palavra do Senhor diz algo assim. Deixa eu ler com você. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens quanto mulheres. No meio das pessoas que receberam o evangelho, Simão também demonstrou crer. Ele só demonstrou crer. Atos 13 vai dizer uma coisa: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, atônito. A palavra de Deus diz que ele ficou vislumbrado com os sinais e com as maravilhas que se faziam pelos apóstolos, e ele queria também realizar aquilo, mas com um outro entendimento. Irmãos, quantas pessoas se aproximam da fé com o entendimento errado? Quantas pessoas se aproximam de Jesus querendo mudar de vida, querendo crescer na vida? Não que ele não vá fazer isso, é automático. Mas muitas pessoas se aproximam de Deus achando que Deus é uma possibilidade dessa pessoa ser colocada num pódio, de ser colocado nas plataformas, de ser colocado por visibilidade. Simão encantador, ele tinha vaidade no teu coração. E o que aconteceu? Ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que o exemplo de Simão não demonstra que houve arrependimento. Ele ouviu o evangelho, e nem quando Pedro o exortou, ele se arrependeu. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua mágica, e depois das consequências de sua ganância. Existem pessoas que se dizem estar arrependidas porque estão com medo de colher o que plantam.